Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós hoje vamos considerar Jesus como Conselheiro. E pensamos nós que é um tema importante porque são tantas as situações. Nós diariamente precisamos dos conselhos do Senhor. Onde reparar que quando surge qualquer problema, dificuldade maior ou menor, não faltam conselheiros para dar as suas opiniões e para falarem acerca das suas experiências. E tantas vezes, sem terem o discernimento para analisar as coisas, e além disso também sem terem capacidade para aconselhar. Às vezes aconselham até mesmo sem serem solicitados. E os conselhos muitas vezes apenas agravam ainda mais as situações ou levam-nos a tomar decisões das quais mais tarde nós nos arrependemos. O crente em Cristo deve ser muito cuidadoso quanto a isso e deve ser seletivo. Tem que peneirar bem e deve de escolher bem quem tem como conselheiro. Acerca desta falta de cuidado, por exemplo, nós lemos no Salmo 1, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. E muitas vezes nós aceitamos conselhos e até solicitamos conselhos a pessoas que não têm formação moral e muito menos espiritual. Por vezes também confiamos demasiadamente no nosso coração, nas nossas emoções, agimos a quinto. Eu cá acho assim. E a Bíblia diz que não nos devemos estribar ou não nos devemos apoiar no nosso próprio coração, porque ele é enganoso e perverso, mais do que todas as coisas. Devemos de nos deixar guiar e devemos de nos aconselhar de uma forma sólida, com um fundamento firme, que iremos considerar mais tarde. Nomeadamente também, muitas vezes, somos levados pelo conselho das circunstâncias. Há sempre um barco que nos pode afastar dos propósitos de Deus, como no caso de Jonas. Jonas, que devia ir para Nínive, encontrou um barco que ia em direção oposta, para Tarsis. E ele podia pensar, esta circunstância não foi casual. Sim, era casual e mais. E se calhar desse barco até estava ali fora de horas à espera de Tarsis para o desviar dos desígnios de Deus. Quem sabe? Mas nós sabemos que ele não se aconselhou, ele não perguntou ao Senhor. Ele apenas montou-se naquela circunstância para poder fugir do plano de Deus, escudando a sua consciência, até pensando, levando-o a pensar, não foi por mero acaso que este barco estava aqui para Tarsis. Não era para Tarsis que ele devia ir. As circunstâncias ali foram enganosas, como muitas vezes também o nosso coração é enganoso. Nós, um pouco mais à frente, nós em Provérbios capítulo 12, versículo 15, nós lemos assim. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos vindos de Deus. Porque às vezes, se nós formos insensatos e como crentes podemos proceder de uma forma insensata, aos nossos olhos parece que estamos a fazer a melhor opção, estamos a seguir um bom conselho, mas não nos leva a um porto seguro. O conselheiro por excelência é o Senhor Jesus. Entre outras coisas, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso e será também conselheiro. Um pouco mais à frente, no capítulo 11, versículos 1 e 2, temos uma profecia acerca do Senhor Jesus. Diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo, referindo-se ao Senhor Jesus que haveria de vir, cerca de 700 anos depois desta profecia. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho. Reparem nesta ordem.
O Espírito do Senhor. Porquê? Porque o Espírito do Senhor não lhe foi dado por medida. O Espírito de sabedoria. Nele estão todos os tesouros da sabedoria. Lemos em Colossenses capítulo 2. O Espírito de conhecimento. Não era preciso, como lemos em João capítulo 2, não era preciso alguém lhe dizer o que se passava no coração do homem. Que lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ele sabia. Portanto, quem como ele, incomparavelmente, com mais ninguém, Jesus sobressai como o conselheiro que nós necessitamos. A Bíblia diz que o Senhor nos dá tudo o que diz respeito à vida e à piedade, nomeadamente conselhos para cada situação da nossa vida. Ele sabia o que era a natureza humana, ele conhece o coração humano, ama-nos, quer-nos bem. Portanto, os conselhos vindos dele são sempre conselhos que nos vão ajudar e a sair de situações difíceis de uma forma sábia, de uma forma de onde nós podemos tirar coisas boas mesmo de situações difíceis. Acrescentar a isto, Jesus, como homem em tudo, foi tentado como nós. Os seus medos, desapontamentos, lutas promovidas pelos homens, lutas promovidas pelo inimigo das nossas almas, por Satanás. Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Mas tem esta experiência de em todas as coisas ser provado, mas sem pecado. Em Isaías também nós lemos assim: Ele, o Senhor, é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. E o versículo que nós lemos em Isaías capítulo 11, reparem, tem o Espírito do Senhor, tem o Espírito de sabedoria, de entendimento, e por isso está apto a aconselhar, porque também sobre ele repousa o Espírito de conselho. O Senhor Jesus. Como é que nós podemos seguir os seus conselhos? Olha, seguir nas suas pisadas. Em tantas situações difíceis, Jesus saiu airosamente de todas elas. E nós, observando, conhecendo, o modo como ele agia, como é que ele reagia às situações, às provocações, nós a estarmos avisados disso, apercebidos, seguir o seu conselho, a reagir e fazer como ele fez. Os seus ensinos, dar ouvidos àquilo que ele aconselhava, aquilo que ele ensinava. E dar ouvidos à sua palavra nisso e aos seus mandamentos nisso, há uma grande recompensa. A palavra de Deus é usada pelo Senhor para nos aconselhar. E é uma palavra que não descura nenhuma área da nossa vida. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, a certa altura, no capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Nela temos todos os conselhos, temos todo o ensino. Mesmo que nesse ensino haja repreensão, haja correção, porque alguns dos conselhos do Senhor é para nos corrigir. É para nos mostrar o quão errado nós estamos, mas também aponta portas de saída, segundo a sua vontade. Para sermos educados na justiça, conselhos para essa finalidade, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Não somente para ultrapassarmos dificuldades, mas para crescermos nessas dificuldades, apropriando-nos dos conselhos de Deus, para crescermos em maturidade no nosso relacionamento com Deus, para nos tornarmos aptos, para que o Senhor também nos use para aconselhar a outros, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Os conselhos da palavra inspirada. E ao assumirmos isto, ao nos apropriarmos disto, podemos dizer aquilo que o salmista também dizia, melhor o sábio dizia: tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras.
ou depois me receberás em glória, como diz outra versão. Deixa-me ler novamente. Tu me diriges com o teu conselho, e a consequência disso também é: depois me receberás com honras. Porquê? Porque seguimos os conselhos do Senhor, daquele que é o conselheiro. A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. E daqui também vêm conselhos para nós. Como o Espírito Santo traz-nos à memória aquilo que nós já ouvimos, aquilo que nós lemos. Ele não traz à memória nada que a gente não saiba. Nós, para nos ter que lembrar de algumas coisas, é porque nós passamos por essa situação. Então, o Espírito Santo nos faz lembrar aquilo que nós já experimentamos, que nós já tivemos, que nós já conhecemos, com o qual nós já contactamos. Ele traz-nos à memória o que está escrito, trazendo à nossa consciência. Às vezes até apurando mais o nosso senso moral das coisas, a avaliação correta que devemos fazer das situações. Ele traz a sua paz quando nós seguimos os seus conselhos, ou traz o seu desconforto quando nós não o consultamos. Não o consultamos. Uma das coisas que o Senhor tinha e que se lamentou profundamente acerca do seu povo terreno foi: e não consultaram o Senhor, e não me consultaram, não pediram a minha opinião, não pediram os meus conselhos. Por isso é que, inclusivamente, devemos ter cuidado em relação aos irmãos na fé. Todos nos podem aconselhar. E nós, em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, temos uma referência a isso. Não andarmos segundo o conselho dos ímpios, mas andarmos segundo o conselho do povo de Deus, dos nossos irmãos na fé. E então, em capítulo 3, versículo 16 de Colossenses, nós lemos assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Aconselhai-vos mutuamente. Pois, mas, primeiramente diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Eu, preferencialmente, devo de procurar os conselhos dos meus irmãos na fé, nos quais habite ricamente neles a palavra de Cristo. Isto é, crentes com maturidade, que pelo tempo têm dado provas da sua dependência do Senhor, do seu compromisso com a obra de Deus, que têm demonstrado tantas e tantas vezes a sabedoria que desce do céu, a sabedoria que vem de Deus. E sendo assim, seremos pessoas avisadas, que não atuam precipitadamente, de coração quente, palavra muito perto da boca e muitas vezes longe do coração, sem ter tido tempo para maturar, para se consolidar, para ouvir conselhos de quem é mais avisado e em quem habite a palavra de Cristo abundantemente. Mas, pela graça de Deus, nós triunfantemente podemos dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo do mundo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro. E temos em Jesus não somente o nosso Salvador, o nosso Senhor, mas temos também nele, estamos debaixo do seu governo. Aquele que governa o mundo tem capacidade para governar cada um de nós. E como consideramos no estudo anterior, ele é maravilhoso. E hoje salientamos alguma coisa. Tocar apenas na orla do seu vestido, mas dizer que ele, que também é Conselheiro. O Senhor nos abençoe.